Boa noite, irmãos. Está dando para ouvir aí atrás, Maria? Bom, obrigado. Irmão, nós estamos nos apresentando mais uma vez para essa lida. Já nos é costumeira na casa de Sebastião Marte. A lida de vir aqui, de encontrar pessoas que estão nos auxiliando sempre, e na busca que nós estamos fazendo no auxílio que carecemos para nossas vidas. O Senhor Jesus, ele, na sua tarefa, na sua evangelização, ele não deixou de assistir nenhum daqueles que o procuraram. Todos foram assistidos. Quantas dificuldades encontraram os discípulos de Jesus para continuarem, darem continuidade ao trabalho dele. Segue-se essa dificuldade por todos os tempos e em todos os lugares. A nossa vivência no mundo ainda carece de compreensão de nossa parte para que nós possamos aproveitar as oportunidades sublimes que estão chegando às nossas mãos para o nosso aprendizado. Não só esse aprender que a gente faz na escola, no convívio do dia a dia, que a gente vai aprendendo a superar dificuldades, não. É mais ainda, é um pouco mais adiante disso. A gente aprender a servir é o difícil ainda para nós. Na lição do Evangelho que está para o estudo de hoje, que será feita pelo nosso irmão Jones, ele está vindo aí, o trânsito parou, está no engarrafamento, por isso ele pede que a gente comece por aqui alguma conversa enquanto ele chega. Nós estamos pedindo que cada um de nós se faça presente a esse trabalho, porque não só a mim foi encarecido essa tarefa, não só ao Jones que não pôde chegar, não só essa alma santa que veio aqui nos fazer um favor grande, assumindo aqui uma responsabilidade a mais. Não é só porque a Maria abria a casa para nós todo dia, não. Nós estamos vindo aqui porque nós temos um compromisso com Jesus. Vamos lembrar isso de novo? Nós vamos repetir só para que a gente possa tomar pé na nossa responsabilidade hoje. Nós estamos aqui num compromisso assumido com Jesus, o nosso mestre. No dia em que Jesus nos chama para a vida, para o trabalho, vinde a mim todos vós que eu vos aliviarei, vos auxiliarei. Todos nós que estamos aqui fomos auxiliados por a misericórdia divina. Ao reencarnar num planeta como o nosso agora na Terra, num país como o Brasil, numa cidade, acabar ficando, morando, residindo, frequentando um processo de estudo numa cidade que começa a capital do Brasil, não é à toa, não é por acaso, não. Nós estamos aqui atendendo, novamente repetimos, o nosso compromisso com Jesus. A cada um que está aí, confortavelmente sentado, é dever servir hoje, porque muitos irmãos, milhares deles, estão aqui esperando a nossa contribuição, a nossa disposição de auxiliá-los. Mas quais são esses que eu não vejo? São irmãos como nós, filhos de Deus, apenas não estão usando um corpo mais grosseiro como o nosso agora, mas estão vivos e têm necessidades como nós também. Mas muitos desses vêm com necessidades muito maiores que as nossas. E eles só vêm aqui
pelo trabalho de um esforço muito grande dos espíritos superiores, esses trabalhadores incansáveis que nos amparam para que estejamos aqui também, que trazem caravanas dessas criaturas para cá, caravana de irmão nosso. E ainda é mais possível que nós estejamos aqui pensando e o nosso pensamento esteja alcançando dimensões que nós não conhecemos, não temos a consciência ainda. Nessa viagem do pensamento acontecem também reencontros muito especiais. Acontecem nestes reencontros muito trabalho, porque a alma, ela não para. O irmão que está desencarnado hoje, desprovido dessa roupagem física, ele está em trabalho ou precisando de auxílio? Igual nós estamos aqui, ou a trabalho ou precisando de auxílio. Mas a nossa necessidade que buscamos uma casa espírita, às vezes ela não é muito grande. Ela está confortável. Irmãos que buscam a casa espírita enquanto espírito mesmo, sem esse corpo mais grosseiro, eles vêm por uma necessidade muito grande que nós, desapercebidos disso, às vezes não levamos em consideração. E aqui hoje o nosso apelo é, todos nós, de coração aberto, para atender a estas criaturas, pondo na mão do Divino Mestre os nossos recursos, aqueles que a gente tem pouquinho, seja qual for, mas que sirvam para a assistência dos irmãos. Na lição de hoje, é interessante que o Evangelho de Jesus nos chama a atenção para que nós façamos as coisas sem ostentação. Não saiba a vossa mão direita, esquerda, o que faz a mão direita. É uma observação para nós, para que nós não estejamos nos ostentando em fazer alguma coisa para os outros, porque é simplesmente o nosso dever servir, porque somos servidos sempre. E é dando que se recebe, diz o Senhor, mas nós somos beneficiados. Deus nos deu primeiro, nos dá a vida para que a gente continue aprendendo, nos dar o ar que respiremos sempre confortável, nos dar as forças, a inteligência para que a gente se movimente pelos caminhos melhores, a luz que podemos ver a trilha por onde vamos. Esses auxílios, eles já estão conosco, para que nós distribuamos agora. Se eu enxergo, sim, se eu enxergo, eu tenho que dar a luz, ajudar aquele que tem pouca visão. Se eu falo, eu tenho que falar para aqueles que ainda não conseguem falar, se expressar. Não é que a palavra não saia, é que às vezes a expressão não pode sair. Essas criaturas precisam da nossa fala, da nossa compreensão, a inteligência para que eu possa buscar estes momentos que são sublimes em minha vida e aproveitá-los bem, sem esquecer de auxiliar o meu irmão. A beneficência é a lição de hoje. Está no capítulo 13 do Evangelho de Jesus. Nós vamos só ler um trechinho para a gente começar. Se o Jones não chegar, nós vamos continuar falando dela. A beneficência, meus amigos, dá-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudessem compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimentos que faz, olhe a criatura, as outras com olhar, como olhar a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir a seu irmão, pudesseis imaginar a grandeza que é a caridade, diz a lição do Divino Mestre Jesus.
E, meus irmãos, caridade, falar em caridade, o que é caridade? Como nós estamos compreendendo a caridade? A caridade que a gente pode dispor de algum troco, de algumas moedas para dar a alguém que necessita na sua porta, na calçada, no nosso trajeto de ir e vir, nos estacionamentos onde estamos guardando os veículos, quem tem. Essa caridade, ela é simples e deve ser feita assim. Jesus, ao observar no templo as dádivas daqueles que iam levar a sua contribuição, fala que a melhorzinha delas naquele dia tinha sido a daquela viúva, que depositou 2 moedinhas pequenininhas, sem que ninguém percebesse, porque era muito pouco. Mas muitos tinham derramado de alto, bem do alto, para que fizessem barulho, bastante barulho, porque eram moedas grandes, para ostentarem a sua fé, se eu puder. Mas ele disse, não, a maior foi ainda a daquela mulherzinha viúva, que deu do que ela tinha só. Mas os discípulos ainda perguntaram ao Divino Mestre, Senhor, mas e essas esmolas, essas assistência que se faz, esse dinheiro que é depositado na mão dessas pessoas, tem algum valor isso? Sem dúvida que tem. Quando você não pode fazer, não sabe fazer, deposita o seu recurso à mão de quem sabe e pode, para que ele faça a distribuição. Vale por essa parte, mas só por essa parte vale. Porque na parte dele, aquele que dispõe só do recurso, sem a sua presença, sem estar presente à dor, sem conhecer a necessidade, olhando no olho do irmão carente e agradecendo a Deus mais aquela oportunidade de estar junto, num reencontro com aquele que é o teu próximo. Perguntado ao Senhor Jesus. Quando Jesus falando do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O doutor da lei chegou para ele e disse, mas mestre, quem é o meu próximo mesmo? Para que eu possa ajudá-lo? Jesus pega e conta uma parábola, uma história de um homem que era considerado herege por aqueles outros que estavam na cidade. Porque ele discordava do sistema social, religioso, governamental. São os samaritanos. E ele fala, olha, um homem que descia por uma estrada difícil, foi pego pelos malfeitores, e esses os bateram, judiaram bastante nele, tomaram tudo que tinha e deixaram ele semi-morto na beira da estrada, ao lado da passagem das pessoas. E em primeira mão veio um sacerdote, o sacerdote que estava falando de amor, de caridade, dessas coisas todas, como estamos falando agora. O sacerdote vai lá e quando viu, se assusta. Ele olhou e disse, vou passar de longe aqui, pode ser que os assaltantes ainda estejam aqui e podem me pegar também. Um pensamento pode ter sido esse. E afastou-se, foi embora. Depois vem os levitas, que eram um povo do poder, estavam passando também. Quando viram aquilo novamente, e esse, como participava da justiça, do poder judiciário, disse, não, vou mandar socorro para essa criatura, porque pode esses malfeitores ainda estarem por aí. Passou e deixou ele o semi-morto, quase morrendo. Mas aquele que era considerado herege, ele quando viu aquela situação lá, ele desce da sua montaria, diz a história, está no Evangelho de Jesus, desce da sua montaria, vai lá, pega
socorre os primeiros instantes, limpa seus ferimentos, depois leva eles a um estabelecimento que podia cuidá-lo e diz para o taberneiro: cuida desse homem, toma essa quantia, cuida desse homem, mas se ainda lhe faltar alguma coisa, dá, na volta eu acertarei contigo. Aí Jesus volta à pergunta do doutor da lei: quem tu achas que foi o mais próximo desse? Foi o samaritano. Então Jesus simplesmente diz: então faz isso, vai e faz o mesmo. Então aí, nessa parábola do próximo, nós podemos observar, nós estamos falando hoje da necessidade que o Evangelho nos informa, da benevolência, da caridade, do auxílio que a gente precisa dar às criaturas que estão conosco na nossa vida. Mas não tem que ser o dinheiro, não. Às vezes não tem que ser nem o alimento material, mas pode ser que seja a necessidade, o que está mais próximo de nós pode ser aquele que está cometendo um engano bastante grande lá na frente. E que é possível nós chegar a essa criatura com informações diferentes para que ele faça melhor o seu trabalho. Às vezes, uma caridade ao que está mais próximo de nós são aquelas notícias que nos chamam a atenção. Vem de monte assim em cima de nós a televisão, quando você abre, Nossa Senhora, tem uns programas que parece que é só daquele nível de necessidade. E imediatamente a gente, quando começa a ouvir aquilo, se a gente se descuidar um pouquinho, nós vamos entrando naquele mesmo patamar. Nossa vibração vai ficando também muito densa e aí nós começamos a desejar que aquelas criaturas todas sejam punidas. Isso é interessante a gente observar. Com o pensamento nós estamos fazendo isso com as criaturas que são os nossos próximos, aqueles mais próximos de nós. A notícia que me chegou e me chamou a atenção. É preciso que a gente tenha o cuidado para que a gente esteja a trabalho de Jesus e não contra. No pensamento nós podemos fazer caridade, muita caridade. Nós estamos passando a palavra para o nosso irmão Jones, que vai fazer um trabalho que ele é acostumado a fazer aqui. O livro é o Evangelho, repito, com a palavra Jones. Boa noite, meus irmãos. Desculpem o atraso. Na realidade, o engarrafamento ali no final da Asa Sul, que parou o trânsito todo, nós ficamos meio perdidos por lá. Mas, pegando no meio do caminho, quem sou eu para substituir Giovandi, né? Ele tem muito mais cancha do que eu em doutrina, em centro, em tudo. Mas hoje, o nosso estudo era do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a beneficência. É um texto que já vem sendo estudado, debatido e muitas e muitas vezes trazido aqui para a nossa casa espírita, porque a beneficência é o que nos dá a alegria de servir a Jesus, a alegria de seguir aquilo que Ele programou para nós, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que o fez sofrer para mostrar que valia a pena ser daquela forma. Beneficência é a maneira de se praticar o bem, porque no dia em que nós pudermos compreender a grandiosidade que é nós sermos beneficentes na acepção da palavra com os nossos irmãos, com aqueles que vivem conosco nesse planeta, nós estaremos entendendo o que é a evolução que nos espera
num planeta melhor, numa vida melhor, numa estrutura social melhor. Se nós tivéssemos plena capacidade de tornar os outros felizes, nós seríamos totalmente felizes. O problema é que o egoísmo nos mantém presos a muitas e muitas coisas que nos fazem mal, que bloqueiam a nossa vida, bloqueiam a nossa forma de ser, bloqueiam a luz que vem do Cristo. Quando chega perto da gente, nós criamos uma parede chamada egoísmo. E aí nós não respeitamos os nossos irmãos, nós nos achamos superiores a eles, nós achamos que não vale a pena, muitas vezes, fazer coisas que poderiam ser feitas de forma tão amena, de forma tão dedicada a todos aqueles que precisam. Quando nós conseguirmos isso, entender as diferenças, entender que nós não somos iguais, entender que eu não posso fazer com que outra pessoa seja igual a mim, quando essa compreensão chegar em nós, nós nos livraremos dessas desavenças que todos nós vivemos e vivenciamos. As lutas, as guerras por causa de religião, porque o meu Deus é melhor que o teu, porque aquilo que o meu profeta disse é melhor do que o teu, o meu profeta é profeta, o teu não é nada, o teu não é Deus, o teu é Jesus, o meu é isso, o meu é aquilo, e por aí vai, discussões que não levam a nada, que não fazem sentido, porque nós estamos querendo descobrir ou discutir o mesmo assunto, com palavras diferentes. É como se colocássemos pessoas falando vários idiomas e ninguém entendesse o idioma do outro. Vão falar a vida inteira e ninguém vai se entender. Coloque um alemão, um americano, um francês, um português e um italiano na mesma sala e que ninguém entenda a língua do outro, nem fale absolutamente nada, e digam, não, vocês têm que conversar sobre o Cristo. Vai sair alguma coisa dali? É assim que nós somos na vida. Nós falamos línguas diferentes para definir a mesma coisa, para definir o mesmo assunto. Então, quando nós conseguirmos sentir em nossos corações a força do amor e colocarmos a benevolência, a beneficência, o carinho, o respeito, nós teremos avançado a passos muito grandes para a melhora do nosso planeta, para a melhora de nossa vida espiritual e física. Lembra que Jesus falou, quando vestirdes um desses pequeninos, é a mim que estarão vestindo? Ele disse frases maravilhosas para nos indicar caminhos. E muitas vezes nós negamos essa vestimenta. Está frio, está fazendo frio, está chovendo, eu tenho um agasalho, 2 agasalhos, 3 agasalhos, e fico com meus 3 agasalhos e não dou nenhum para alguém que está precisando de agasalho. Eu tenho vários cobertores em casa que me aquecem e não forneço nenhum para alguém que não tem cobertor em sua casa e que passa frio. Eu tenho vários pares de sapato e não dou nenhum para alguém que está descalço. Essa não é a beneficência esperada pelo Cristo, não é aquilo que está sendo mostrado no Evangelho. Nós temos tanta coisa para fazer, tem tanto sofrimento em nossa volta, que nós nos preocupamos tanto com o nosso umbigo, que nós esquecemos das pessoas que estão perto de nós. Nós nos preocupamos com aquilo que está nos acontecendo
e chegamos ao ponto de perguntar, questionar a Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas eu esqueço de olhar para baixo, de olhar para o lado, de olhar para o outro lado e ver irmãos que estão em situação muito mais complicada e pior do que a que eu estou. Mas nós também temos esse mau hábito, nós achamos que o nosso sofrimento sempre é superior ao do outro. Vocês já perceberam que quando se juntam 2 ou 4 ou 6 pessoas para conversar sobre um assunto, cada um quer explicar que a situação que ele passou parecida com aquela foi pior? Nós nunca damos o braço a torcer. Nós nunca ficamos calados, nós nunca procuramos ouvir para entender o que está acontecendo. A gente se atrapalha e se intromete nos assuntos, buscando querer ser melhor do que os outros, nunca igual ou mesmo inferior. E não é isso que a beneficência pede de nós, porque sem beneficência, meu irmão, nós não temos nem fé. Porque nós não acreditamos em nada. E a fé requer crença, requer força interior. Eu acredito, eu tenho fé naquilo. E quando nós colocamos fé naquilo que nós fazemos, nós produzimos efeitos duradouros e benéficos para toda a comunidade em que nós vivemos. Coisas pequenas, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ficar dando meus bens, eu não posso fazer isso, porque eu também não tenho para mim. Mas não é isso. E também já foi dito aqui de outras vezes. Palavras, atenção, percepção de vida, isso é muito importante. Vocês já notaram? Experimentem sentir isso. Quando nós abraçamos alguém, a sensação quando nós nos posicionamos em querer doar a alguém um carinho e um abraço porque a gente está se sentindo bem com aquela pessoa, é uma junção de energia tão grande que faz bem para os dois. Os 2 corpos num abraço se juntam como se fossem um, mas os 2 corações batem separados. Então, são 2 corações batendo num corpo só e transmitindo energia vital de um para o outro. Nos fortalece muito. E quanto de bem faz um abraço para alguém que está precisando de ajuda? Alguém que está cabisbaixo no seu caminho e você passa, bota um sorriso e grita bom dia, boa tarde. Não precisa conhecer. É um irmão que está ali. Tem pessoas que não acreditam que alguém falou com eles e se sentem bem, amparados, protegidos. Isso cria uma rede de bem-estar que faz com que aquela pessoa que recebeu esse primeiro contato agradável com um de nós transmita a mesma coisa para outro. E de bom dia em bom dia, boa tarde, a gente faz uma corrente enorme que beneficia todos aqueles que participaram dela. Porque nós sabemos, nós temos certeza, o Espiritismo nos mostra isso, a doutrina espírita, estudos que se faz, que tudo que se projeta, que se pensa, que se atua, serve energeticamente para beneficiar a nós e aos outros. Se eu quero bem a alguém e transmito isso através de um sentimento, através de uma palavra, primeiro aquele sentimento percorre meu corpo e meu espírito. Primeiro ele me fortalece. Depois ele é direcionado para aquela pessoa a quem nós dirigimos a palavra. O inverso também é real. Se eu quero mal a alguém, quero praticar o mal, ou se eu xingo alguém, se eu solto um palavrão, se eu discuto com alguém, esse mal que eu estou querendo, essa energia negativa, primeiro transita em mim, porque eu sou o gerador dela. E se ela transita em mim, ela me faz mal. Ela provoca problemas no meu estômago, intestino, rim, fígado, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, abre uma janela enorme para uma obsessão.
Eu viro alvo de espíritos que querem desequilibrar-nos. Vocês veem até onde vai pequenos atos que se comete, para o bem ou para o mal. E aí vem um estudo como esse, da beneficência, que insiste, sede bons, caridosos. A caridade é a chave do céu. Não é à toa que a doutrina espírita usa a caridade como um ponto-chave para o exercício, para a prática da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo busca nos mostrar o nosso futuro, através desses ensinamentos. Outra frase do Cristo: amai-vos uns aos outros. Ele dizia isso constantemente aos seus apóstolos. Notem, as pequenas frases deles têm grandes lições, e às vezes elas passam por nós, sem nós nos preocuparmos com aquilo que nós estamos ouvindo ou vendo. Então, meus irmãos, são duas coisas que nós precisamos fortalecer em nós. A primeira delas é a beneficência, é o carinho, é o respeito, que se traduz em amor. E a segunda é exilar de nós, retirar de nós o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, como nós já estudamos numa lição anterior aqui. O egoísmo é a pior coisa que existe dentro de nós, e basicamente nós somos egoístas. Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós buscamos manter para nós, nós não queremos dividir, nós não queremos que ninguém tome nenhum acesso àquilo que nós conseguimos, àquilo que nós temos. E será que isso serve para alguma coisa para mim? Será que eu amealhar tudo isso vai me dar prazer? Se você se preocupar em manter aquilo que você ganhou, ou juntou, ou tem de posse, de bem, você fica como um cão de guarda, você não tem mais vida, porque a sua vida se resume em proteger os bens que você acumulou, com uma desculpa muito trouxa, que é uma desculpa de dizer, eu estou acumulando para minha família, que quando eu morrer, a minha família fica bem de vida. Geralmente não fica. Geralmente a pessoa desencarna e todos os bens dele desaparecem em menos de um ano, porque a família não era para ter aqueles bens. Segundo, ele pode fazer a doação que quiser, para a igreja, para o templo, para o centro espírita, para o lado dos velhinhos, para onde for. Vou doar porque eu doando parte dos meus bens, eu estou arrumando um lugarzinho para mim no céu. Deus vai ver que eu fui bom. Aí nós temos aquela parábola de Jesus, que diz que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. A história começa da parábola quando com toda a pompa e circunstâncias, mostrava-se a todo o povo que estava dentro do templo para fazer uma doação em dinheiro, enquanto uma pobre viúva lá, escondidinha, vinha para botar uma moedinha. Qual foi o maior presente que foi posto ali naquele momento? Foi a moedinha da viúva e não aquele montanha de bens e dinheiro que o ricaço deu. Primeiro porque ele queria se mostrar, ele queria mostrar ao povo que ele era bondoso. Ele não deu nada demais, ele não deu um supérfluo dele. Ela tirou do que ia comer para dar de esmola para ajudar o templo. A grande diferença é essa, e é isso que Jesus nos ensina. A beneficência, ela não tem nome, ela não tem projeção, você não pode praticá-la com um microfone na mão, espalhando a Deus o mundo que está fazendo. Primeiro porque se nós fizermos isso, nós estamos atentando contra o nosso irmão que está recebendo a ajuda, contra o nosso irmão que está sendo amparado. Por isso que a grande diferença entre esmola e beneficência é essa. A esmola é uma coisa momentânea, você tira um pouco de dinheiro do bolso e dá para um pobre que te pediu esmola na rua. Muitas e muitas vezes, aquele que está pedindo esmola, ele tem vergonha de pedir. Sabe como é que a gente comprova isso?
Na hora em que a situação do país melhora, em que as pessoas começam a ter trabalho, aqueles que trabalham fora, sem carteira assinada, procuram um emprego fixo, um salário fixo, que tenha a carteira assinada, para ele ter um nome na praça, para ele ter orgulho junto à família dele. É uma forma de mostrar que ele está trabalhando, que ele teve capacidade de arrumar um trabalho. Mas aquele que perdeu o seu trabalho e que vê a sua família passando fome, um filho pequeno que precisa comer, que chora de fome, e que se vê obrigado a pedir alguma coisa para alguém na rua, a gente não tem como mensurar a vergonha pela qual ele passa. Já a beneficência não, a beneficência a gente não traduz nesse tipo de ajuda, porque ela faz bem tanto para aquele que é beneficiado como aquele que beneficia. Os dois se sentem bem fazendo aquilo, porque um não busca o sofrimento do outro só porque tem ou porque quer, não, porque ele sente no coração que precisa dar amparo àqueles que estão necessitados. E qualquer um de nós, em todos os instantes, nos deparamos com irmãos nossos que precisam desse amparo, precisam dessa ajuda, precisam de um carinho, precisam de uma presença amiga, até na hora do desencarne. A presença da gente ao lado de um irmão que está desencarnando mostra a ele que a gente se importa com ele. E não assim, não, pode morrer sem susto que eu pago o teu enterro, não tem nada a ver. Mais vale eu segurar na mão daquele irmão que está se despedindo dessa vida encarnado, do que simplesmente dizer que terá pompa e circunstância depois do desencarne dele, que não vai servir para nada. Quem vai para o outro lado é o espírito dele, precisa ir descansado, tranquilo, sabendo que o que ele fez aqui foi o normal e o certo. Então, meus irmãos, beneficência é uma palavra que tem que estar sempre em nós, em todos os momentos da nossa existência, porque a tradução da beneficência é o amor explicitado por Cristo, é o amor que a gente busca trazer a cada instante dentro da casa espírita, é o amparo àqueles que buscam ajuda, é a realidade da nossa vida nesse planeta em que nós estamos agora, e que nós só podemos mudá-lo a partir do momento em que entendermos que nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós temos que viver em comunidade. Comunidade significa uma vida em comum. Então eu moro numa cidade, por que eu não vou me preocupar com os meus irmãos que também moram na mesma cidade? Por que eu não vou me preocupar com meus irmãos que moram no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta? O tamanho aí não importa, importa a atitude que eu tenha para com tudo aquilo que eu faço perante minha família, meus amigos e todos aqueles que vierem para perto de mim em qualquer momento. Que Deus esteja com todos nós.